Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. A gente veio aqui comentar um pouco sobre a evolução do nosso cenário macro ao longo do mês de abril. Começando pelo lado externo, foi mais um mês de leituras muito positivas de dados nos Estados Unidos. É o grande carro-chefe aí do crescimento global, sem dúvida. Consenso aí migrando para um crescimento em torno de 7% no ano, dado todos os estímulos fiscais, dado os estímulos monetários, mas também a velocidade de reabertura. Então, com o sucesso da vacinação lá, a gente já está vendo uma série de estados derrubando as restrições de Covid, e aí a gente está falando não só de número de pessoas em lugares, mas inclusive no uso de máscara em ambientes fechados. Então, a economia americana caminha super bem. Isso não sugere uma reversão de rota na política monetária lá. Então, na última reunião do FONC, eles mantiveram tanto o juro no mínimo possível, como o programa de compras de 120 bi de ativos todo mês, e sem sinais de reversão de rota. Então, por mais que agora o Fed reconheça que a economia começa a ganhar tração, isso aí não é um assunto para o primeiro semestre. A alta de juro, com certeza, não é um assunto para 2021, na cabeça deles, nem 2022, e quiçá nem 2023, dado que mudou a função de reação deles. Hoje em dia eles não querem só que a inflação chegue na meta, mas querem que ela fique um tempo acima da meta. Mas em relação à compra de ativos, aí a gente já vê não uma mudança na linguagem deles, mas conforme a gente ganha confiança nessa retomada, eu acho que isso entra no cardápio no terceiro trimestre do ano. Alguns dizem que pode ser no FONC, de setembro, pode ser na reunião de Jackson Hole, que ele costuma sempre dar, tradicionalmente ele costuma dar sinais importantes de mudança de política, mas aí teria uma reversão no final do ano. Tá? Uma reversão que eu digo começaria a reduzir o ritmo de compra de ativos, não parar. Então, o que vem do quadro externo continua muito favorável e com commodities ainda muito pressionadas, seja por falta, problemas aí na oferta, problemas no transporte ou mesmo pela demanda muito aquecida. Então, o ambiente continua desafiador para economias emergentes no sentido de pressão em commodities e na inflação, dependendo de como vai caminhando a taxa de câmbio de cada um. Trazendo isso para o Brasil, os dados que foram sendo divulgados ao longo do mês de abril foram bastante favoráveis também, lembrando que a gente tem uma defasagem dos dados oficiais, então em abril a gente conheceu os dados de fevereiro ainda. E o que a gente descobriu foi que a economia brasileira estava ainda mais aquecida do que nós, que já éramos otimistas, imaginávamos antes da pandemia, antes da segunda onda, desculpa. Então, o IBCBR, que é uma proxy do PIB mensal calculada pelo Banco Central, já tinha ultrapassado o patamar pré-crise, e se ficasse estável, ou seja, se essa métrica de PIB do Banco Central não crescesse mais nada ao longo do ano e ficasse flat, que a gente diz estável, em fevereiro até dezembro, isso já garantiria um crescimento para o ano de 6%. Muito provavelmente esse número de fevereiro foi um pouco exagerado, a gente teria uma volta, não fosse a crise, mas o ponto é que a economia vinha mostrando uma dinâmica para um crescimento muito mais forte do que aqueles 4% que a gente projetava antes da segunda onda. Veio a segunda onda, a gente ficou mais pessimista, um pouco mais preocupado, e conforme a dinâmica do novo vírus ia se revelando, a nossa preocupação crescia. Então, por exemplo, o estado de São Paulo aumentou em quase 70% os leitos de Covid em 2 meses, UTI, enfermaria. Então, não fosse esse aumento, e a gente não colocava na conta que esse aumento nessa velocidade era possível, a gente via alguma coisa, um limite parecido com o da primeira onda, talvez 10, 20% acima, teria tido uma quantidade, teria uma curva de mortes no estado muito parecida com o que teve no Amazonas. Assim, aquelas pessoas que precisariam de UTI não teriam o leito. Isso geraria, sem dúvida, mais restrições de mobilidade, geraria uma queda de confiança bem maior, uma dinâmica econômica, um espiral negativo aí para o Brasil, mas isso não foi só São Paulo. Outras grandes capitais conseguiram também subir o número de leitos de UTI, não na intensidade de São Paulo, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, pensando num outro estado, parecido até. Mas, no final das contas, a tragédia humana foi muito maior, mas o impacto negativo econômico não foi proporcional, não foi 3 vezes maior do que foi lá atrás, muito pelo contrário, foi talvez 1/3 do que foi lá atrás. Então, essa relação aí entre óbitos e atividade econômica, de certa forma, o aprendizado, o ganho de produtividade foi mais forte do que a gente imaginava. Então, a economia começou o ano bem melhor e o impacto negativo da atividade econômica, da pandemia na atividade econômica, se revelou menor.
quando a gente olha os índices de mobilidade, por exemplo, do Google, a gente vê que abril já voltou praticamente tudo que caiu em março. É impressionante. Obviamente, alguns setores vão ter uma defasagem ainda, mas tudo isso para dizer que, por mais que tenha tido essa queda de PIB, de atividade em março e ainda em abril, a gente voltou a ter uma cabeça de 4% de crescimento para o ano, com essa queda. Isso quer dizer que, na verdade, tirando os meses de março e abril, o restante do ano vai ser melhor do que o que a gente esperava. E parte disso decorre, evidentemente, Bianca, do nosso cenário construtivo de vacinação, que só vem se confirmando. Tá? Então, não só a Fiocruz entregou quase 20 milhões de doses em abril, desculpa, a gente tinha 15 milhões na nossa conta, como a Organização Mundial da Saúde, no começo de maio, mandou mais 4 milhões de doses de AstraZeneca e deve mandar mais 4, nenhuma dessas estava no nosso cenário. O Butantan teve um atraso pontual aí de 10 dias, obviamente que isso aí atrapalhou um pouco o cronograma de segunda dose, a gente vê aí capitais com falta, uma falha mais do Ministério da Saúde e das secretarias, mas enfim, não estamos aqui para apontar os culpados, só para dizer que foi uma questão pontual e que já foi resolvida. Então hoje o Butantan já deve entregar mais 1 milhão de doses e zerar essa fila. A gente continua muito convicto no nosso cenário que os brasileiros vão estar imunizados em setembro, mas mais do que isso, acho que isso traz um alívio para todo mundo, mas pensando do lado econômico, o que vai acontecer em maio, e cujas vacinas já estão garantidas, então a Fiocruz vai entregar 21 milhões de doses, que já estão produzidas, o Butantan vai entregar mais 5 milhões de doses, a gente teve as 4 milhões de doses que chegaram da Covax, teve 1 milhão de doses da Pfizer, pode chegar aí mais 800 mil doses da Pfizer nos próximos dias, que não estão no nosso cenário, mas essa imunização de idosos e comorbidades em maio, e dá um mês para essa vacina ter efeito em junho, a gente já deve ter em julho uma queda dramática das internações e das mortes, das novas internações e das mortes por data, que a gente diz. Ainda vai ter mortes registradas em julho do fato de que demora entre o óbito e isso aí bater na estatística oficial. Então, o segundo semestre é uma outra dinâmica sanitária, uma outra dinâmica de reabertura e uma outra dinâmica de atividade econômica. Então, a gente segue bastante construtivo quanto a isso. Obviamente que o risco principal para esse cenário não é nem não conseguir importar insumo, a parte de vacinas já foi. O grosso, a gente vai vacinar, óbvio que tem gente que morre sem comorbidade, óbvio que tem jovem que morre, mas assim como tem de várias doenças, assim como tem de H1N1, e a gente não para a nossa vida por causa disso. Então, acho que vai ter um processo de reabertura razoavelmente rápido aí ao longo do terceiro trimestre. E isso coloca a última questão aqui do Banco Central. Então, falando um pouco do mês passado, a inflação, os indicadores vieram até um pouco mais baixos do que a gente esperava. O dólar trouxe um alívio bom, então o câmbio aí que chegou a voltar a caminhar para o 6, 5,80 lá alto, voltando aí para casa, baixando até o piso dos 5,40, voltando um pouquinho, mas um alívio, digamos assim, do câmbio, a Petrobras podendo reduzir o preço da gasolina, aí não sei se, e do diesel, não sei se podendo ou querendo, o fato é que ela se sentiu no conforto de reduzir, isso também trouxe um alívio para a inflação. As dúvidas que a gente tem para a inflação para o restante do ano é, dado esse cenário de atividade bem mais forte, como que vai ser a inflação de serviços na reabertura? A gente vai ter um laboratório bom, que é a economia americana, que teve uma dinâmica de vírus parecida com a nossa, e está tendo uma reabertura parecida com a que a gente projeta, só que considerando que lá a vacinação foi bem mais rápida. Né? Então, considerando que a vacinação foi bem mais rápida, a retomada deles é um pouco mais rápida, o fiscal também foi maior, mas o impacto na inflação, o impacto macro é um negócio que está servindo de laboratório para a gente ver. A gente mudou a nossa cabeça um pouco para juro, hoje a gente está pensando que a Selic fecha esse ano em 5,5, antes eu tinha uma cabeça mais para 5, basicamente não por uma mudança de cabeça do Banco Central, mas por uma inflação importada maior, com essa retomada global, e também um pouco mais receoso com a inflação de serviços aqui, dado que a gente voltou a ficar bem construtivo com reabertura. Se a gente for pensar, dado que a gente está com os mesmos 4%, pode revisar até para cima esse PIB ao longo do... A gente acredita que em 2 meses isso vai ser um cenário consensual no mercado também, tá? Não acho que eu vou ficar sozinho muito tempo nessa ponta. Então, o otimismo da atividade acaba batendo um pouco aí na nossa expectativa de juro, por isso esses 50 pontos a mais. Como a gente fala do mês passado, é isso, só 10 segundos para gastar, hoje tem o cupom, nossa expectativa é de uma alta de 75 pontos,
para 3,5, uma sinalização de mais 75 pontos para a próxima reunião, talvez não tão forte como a anterior, mas uma sinalização de mais uma alta de 75 para 4,25, mas sem o Banco Central anunciar uma clara mudança de plano. Então, ele ainda falando que o plano dele, dada a ociosidade da economia, é não levar o juro direto para o neutro, que seria hoje alguma coisa entre 6,5 e 7, podendo parar aí antes, fazer uma pausa e depois voltar a subir. Então, essa é a nossa visão para o Copom de hoje. E é isso que eu tinha aqui de início, de abertura para vocês. Obrigado. Obrigada, Fernando. Pessoal, e complementando, né, a gente tem construído um documento para enviar via Telegram, então, para quem ainda não está inscrito no Telegram da XP Asset, o Pedro Chiesi trabalha com a gente aqui, vai colocar aí no Q&A, vocês podem se inscrever. E a gente montou um material em conjunto com um time de economistas, né, com o Fernando e o time dele, falando sobre o cenário brasileiro e também global macroeconômico, os principais destaques de forma semanal. Então, a gente começou a divulgar essa semana, agora na segunda-feira. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse material, puderem acessar o nosso Telegram, fiquem à vontade. Não precisam esperar aí a reunião mensal para ter os updates do Genta e do time. Tá ok? Obrigada, Fernando. Agora eu passo a palavra para o Bruno Marques. Pode ficar à vontade aí para fazer seus comentários. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, aproveitando, começar a falar um pouco do cenário, depois a gente fala de posição e um pouco sobre o que a gente fez no mês. Tá? Acho que o cenário não mudou muito. Como o Fernando falou, a gente tem ficado progressivamente mais confiante nas nossas grandes teses. Então, do lado do Brasil, como o Fernando falou, a gente tem ficado mais confiante com a atividade econômica como vinha antes dessa segunda onda e com a perspectiva pós essa reabertura. Ao mesmo tempo, a gente fica mais confiante com a vacinação. Não só os riscos em relação ao nosso cenário diminuíram, como agora a gente começa a vacinar a vacina que tem mais... Você ganha mais imunidade mais rápido. Você vai ter mais gente imune mais rápido do que você teve até então. Então, acho que esse é um cenário que a gente está ficando cada vez mais confiante. Por conta disso, a gente aumentou a nossa exposição em bolsa no Brasil. A gente acha que a bolsa tem bastante prêmio. A gente já vem falando isso há algum tempo. Quando você olha a projeção de lucros da bolsa, ela já está 40% acima do que teve no maior momento no pré-crise, e a bolsa continua substancialmente abaixo. A gente tem várias razões para isso. O juro longo abriu, mas a gente faz uma série de modelos aqui. Quando a gente vê a abertura do juro longo, ele é mais que compensado pela alta da bolsa americana e das bolsas emergentes. Então, a gente vê ainda uma simetria muito grande na bolsa aqui, por mais que essa parte grande desses lucros seja explicado pela alta de commodities. A gente acha que a parte do mercado doméstico também deveria começar a performar um pouco melhor. A outra coisa que a gente tem aumentado bastante a nossa convicção é sobre o cenário externo, principalmente sobre os riscos para o movimento de taxas de juros longas no mundo. Assim, a gente vê nesse ambiente que a gente vem falando já há algum tempo, ou a gente vai ter inflação, dado o estímulo tão forte que a gente está tendo, fiscal e monetário, tá? A gente acha que ou a gente vai ter inflação de ativos ou de bens, e a gente está começando a ver alguma parte de inflação de bens. Então, você olha, por exemplo, a cesta de commodities agrícolas subiu quase 20% no último mês, mas não são só as commodities agrícolas, pode ser justificado por safra, clima, etc. A gente vê, por exemplo, madeira, que é ligada à construção, subiu 60%, cobre, minério não param de fazer novas máximas, e por aí vai. Você já vê sinais de inflação anedotais em outros lugares do mundo. O período que está se passando agora de resultado das empresas americanas tem apresentado a maior quantidade de citação de inflação desde 2007. O próprio Buffett citou no resultado desse final de semana. Então, a gente já vê sinais anedotais de normalização na atividade, normalização de preço no resto do mundo. Nesse ambiente, a gente acha que os riscos inflacionários e para taxas de juros estão crescendo. A gente acha que tem duas possibilidades relevantes. Uma é a normalização. No Brasil, a gente discute que o Banco Central mirou num cenário ao longo do ano passado e esse cenário não se materializou e, por isso, ele vai normalizar a taxa de juros. A gente imaginava que o PIB aqui pudesse cair 7%, a inflação ia ser 2%, nada disso se materializou. Enquanto isso, nos Estados Unidos, é o mesmo ambiente. O Fed mirou num ambiente que não aconteceu, não teve uma piora tão grande de atividade, a inflação não caiu tanto,
e ao mesmo tempo, por mais que não tenha subido como subiu aqui, mas também não caiu, e ao mesmo tempo tem um estímulo fiscal novo que ninguém contava, e o Fed, pelo novo framework, não se dispõe a normalizar por enquanto. A gente acha que essa discussão vai mudar nos próximos meses e o Fed vai começar a discutir mais ativamente normalização. Essa é a primeira parte da tese. A segunda parte são os riscos latentes de você ter uma inflação mais alta e o que isso geraria de taxa de juros no mundo. Então, a gente aumentou a nossa posição tomada em juros lá fora, tanto em 10 anos quanto em alguns juros curtos. A gente começou a tomar um pouco de juros curtos também. E diminuiu marginalmente a nossa posição em bolsa americana. Acho que não será de juros abrindo e um pouco de pressão de margem, ainda mais no nível de PI tão elevado quanto a bolsa americana tem. O risco já não é tão bom quanto já foi no passado recente. Por outro lado, a posição em Brasil, a gente continua mantendo nossa posição na carteira de reabertura e índice. A gente vê carteiras de reabertura semelhantes em outros lugares do mundo performando muito bem. Então, por exemplo, a Europa, que está há poucos meses à nossa frente de vacinação, o setor de varejo, por exemplo, já sobe 15% no ano e por aí vai. Então, a gente tem aumentado a convicção nesses dois grandes temas. Em relação ao resultado do fundo, a gente teve ganhos nas posições de bolsa, principalmente Estados Unidos, em menor parte Brasil. A gente teve perdas na posição comprada em bolsa chilena, que foi a pior bolsa emergente no último mês, por conta dos problemas fiscais lá. Mas a gente continua confiante, a gente diminuiu um pouco a posição e fez alguns hedges na posição do mercado de juros lá, mas continua com a posição. Teve perdas marginais no mercado de câmbio. A gente mantém um viés de usar o câmbio como hedge. A gente tem uma posição muito pequena já desde o final do mês passado, retrasado. Mas a gente tem um viés de usar o câmbio como hedge. A gente entende que, dado termos de troca positivo, o desanuviamento do quadro fiscal e a conta corrente bem melhor do que a gente já teve no passado, que o câmbio performe bem, mas a gente acha que tem limites para isso enquanto a gente tiver um quadro fiscal ainda como a gente tem e riscos latentes de abertura de juros no mundo. Mercado de juros, a gente continua sem grandes posições, a gente não vê grandes assimetrias no mercado de juros locais. A gente acha que o movimento de abertura muito mais forte daqui depende de um movimento de abertura mais forte de taxas no mundo, então a gente prefere ficar tomando em taxas lá fora, que seria a derivada primeira, e ver um prêmio razoável, mas não tão injustificado a ponto de ter alocações relevantes, continua com um viés mais tático. Acho que grandes ideias são essas, e depois a gente volta para o Q&A. Obrigado. Obrigada, Bruno. Recebi alguns feedbacks aqui que o meu áudio estava um pouquinho ruim. Agora está melhor? Conseguem me ouvir melhor? Tá bom. Tá bom mesmo. Beleza, valeu, pessoal. Eu passo a palavra agora para o Marcos Peixoto. Peixe, se puder comentar sobre a performance dos fundos de renda variável. Obrigada. Tá bom, vamos lá. Bom, acho que tem poucas novidades assim do mês de abril. O cenário não mudou muito em relação ao que a gente comentou aqui no mês de março, tá? Então, bolsa mais ou menos também ficou relativamente lateral. Do ponto de vista direcional, a gente não mudou muito nossa cabeça, tá? A gente está ali dentro do long bias cerca de 80% comprado, mas está com algumas proteções. A gente tem um pouco de spread de índice agora para o mês de maio. A gente teve das posições dos produtos, né? A gente teve ali poucas posições novas. A gente teve uma que a gente entrou no IPO, que foi o Grupo GPS, tá? Uma empresa de terceirização de serviços. Não era um IPO extremamente hot, mas é um case que a gente gostou para encarteirar, uma empresa que fez bastante M&A e vem consolidando esse mercado de terceirização de serviços. Tem um diferencial competitivo pela escala. A gente achou bem interessante a história, veio num preço adequado depois que eles revisaram o range, então a gente adicionou essa posição. Uma outra posição que a gente iniciou também no mês foi uma posição em Pague Menos, uma farmácia que está passando por um processo de turnaround. A gente está vendo já algumas melhoras bem latentes ali na operação. Tá? Então, são duas posições novas que a gente iniciou ali nesse mês de abril. Um pouquinho daquela algumas posições do portfólio, né? Uma delas foi a posição de lojas americanas B2W, uma posição relevante nos fundos. Você teve ali no finalzinho agora de abril um desfecho ali para a tentativa de fusão entre as duas companhias, né? Então, acho importante comentar um pouquinho. Foi uma fusão que não foi feita da forma mais simples, tá? Então a forma mais simples seria realmente você trocar as duas ações em uma só. Teve um pouco de engenharia ali societária, né, para fazer o deal. Então acabou que no final das contas as duas ações seguem existindo, a de Americanas e B2W. A Lamy passa a ser uma holding, uma
puramente uma holding, um veículo de investimento. E aí, assim, pessoal, um pouco da nossa visão, né? Assim, a gente já sabia que tinha essa possibilidade de acontecer, a gente não era claro ainda qual é esse veículo, tanto que a gente tinha uma posição relativamente pulverizada, né? 40% da nossa posição estava em B2W, 50% estava em Lame 4, 10% em Lame 3. A gente tinha uma diversificação entre os ativos por não saber exatamente qual veículo ia ser beneficiado. Mas quando a gente olha o big picture da fusão, né, acho que aconteceu de certa forma fair, foi um ratio de troca justo, avaliação basicamente muito perto de mercado. Eu acho que o valor principal da fusão, que é realmente essas companhias estarem juntas a partir de agora, ele aconteceu, né? Então, acho que o mercado ficou muito ali discutindo a transação societária. No dia, inclusive, a Lojas Americanas caiu e a B2W subiu. Mas eu acho que o principal motivo, né, e a razão da fusão, que é realmente as empresas agora estarem mais ágeis, mais prontas para competir, eu acho que ele aconteceu. Então, assim, a gente segue bem animado no case. Acabou que o resultado foi meio que neutro, porque a B2W subiu e a Lame caiu. Eu acho esse desconto, a Lojas Americanas vai ter um desconto de hold mesmo, eu acho justo. Então, assim, a precificação do mercado não acho que foi, de certa forma, unfair, mas eu acho que como um todo deveria subir de onde está, tá? Então, é um case que a gente está animado, a gente está vendo já melhorias operacionais antes dessa fusão, então acho que o mercado hoje precifica muito pouco qualquer melhora da operação, o gap continua muito grande contra os líderes de mercado, tá? Então, é um pouco a nossa percepção, a gente não mudou posição nesse case, a gente basicamente trocou um pouco da posição de B2W por Lojas Americanas, dada a performance relativa que os papéis tiveram. Uma outra empresa que a gente tem posição relevante também, que é a Eletrobras. A gente, ao longo do mês, trocou um pouco da posição para call também, para derivativos, tá? Para aproveitar um pouco um payoff que a gente achou interessante. A gente não teve grandes novidades no mês de abril, o processo segue acontecendo, o relator basicamente já terminou ali o seu relatório para votação na Câmara. É esperado uma votação na Câmara na terceira semana de maio. Ele previu lá para a semana do dia 17. A gente sabe que isso tem que sair até o final do mês, né? Então, diria que no call de junho a gente vai ter novidades. Acho que até o final de maio tem que passar na Câmara ou não, né? Então, seguimos aí acompanhando bem no detalhe. Pelo que a gente tem acompanhado, assim, tudo leva a crer que tem pelo menos uma ideologia do Congresso favorável. É claro que todas essas discussões, né, paralelas, como o próprio orçamento, elas contribuem para algum estresse e atrasos na votação, mas do ponto de vista de voto, a gente acha que na Câmara tem voto tranquilamente para passar. No Senado é um pouco mais complicado, mas a gente tem a grande confiança que tem chance de passar. Então, é um case que a gente tem que sair com a posição, não teve grandes desfechos aí no mês de abril, mas está dentro do timeline que a gente esperava. Tá? E a última posição para comentar foi a Equatorial, um case que a gente aumentou ali nos últimos meses. Teve o leilão da SEDAI, ela acabou não levando nenhum lote, então ela participou ali bem ativa, chegou perto, inclusive, de algumas ofertas, mas não levou nada. O papel acabou realizando um pouco nos últimos dias. A gente acha que, claro que tinha uma expectativa dela poder entrar em saneamento, mas a gente bom frisar que SEDAI foi só o início do processo, né? A gente tem muitas licitações para acontecer ao longo do ano. A notícia boa, tentando olhar para o copo meio cheio, as principais concorrentes, que é a EGEA e a Inguá, entraram com lotes relevantes, então diria que estão bastante alavancadas para poder entrar nas próximas licitações. Então, não acho que a história da Equatorial em saneamento acabou. Pelo contrário, diria que o mesmo montante que foi vendido em SEDAI, você tem agora em outras licitações eventualmente menores, que eu acho que ela pode ter diferencial. Tá? Então, é uma tese que a gente segue posicionado aqui. Eu acho que é isso. Falei um pouquinho das principais movimentações. Obrigada, Peixoto. E agora a gente tem a palavra do Faustinho para comentar a performance dos fundos de renda fixa e crédito da XP Asset. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês. É sempre bom também ser o último a falar, que eu pego um pouquinho do que cada um falou aqui. Então, tocante à renda fixa e crédito, pessoal, pouco a adicionar. O Fernando comentou sobre os índices de inflação divulgados ao longo do mês de abril. Então, só para ilustrar, a gente teve o IPCA de março fechado, que veio melhor que a expectativa de mercado. A gente teve o IPCA 15 de abril, que veio melhor que a expectativa de mercado. E a gente teve o IGPM de abril, que apesar de ter vindo um pouco superior à expectativa de mercado, quando a gente olha
um pouco do filme, mostra já um arrefecimento. Só para ilustrar, janeiro, fevereiro e março, a gente teve leituras acima de 2,5%, e o mês de abril a gente teve uma leitura já em 1,5%. De toda forma, a gente ainda verifica uma situação inflacionária que está trazendo um trabalho para o Banco Central. O Fernando comentou, hoje tem reunião do Copom, enfim, a gente está discutindo. E, obviamente, o que a gente espera de juro no final do ciclo de alta. A gente tem discutido esse ano alguma coisa como 5,5%, e no ano que vem uma Selic terminal entre 6 e 6,5%. Então, a gente está acompanhando, o cenário de atividade está melhor, enfim, a gente está revisando nossos números. De toda forma, esses números que foram divulgados ao longo do mês de abril também trouxeram um arrefecimento, e uma queda um pouco da volatilidade no mercado de juros. A gente teve a curva de juro nominal, o DI futuro, cedendo cerca de, em alguns vértices, 30 pontos base, e as NTNBs, a nossa curva de juro real, cedendo cerca de 20 pontos base em alguns vértices. Naturalmente, quando a gente olha a performance dos índices de mercado da Ambima, a gente teve performances positivas, e naturalmente os fundos da XP Asset, passivos, ou até os fundos que têm algum referencial para esses fundos, conseguiram entregar bons resultados. Fazendo um paralelo já para o mercado de crédito, realmente as notícias são boas. Eu vou começar pelo final aqui. O Peixoto comentou um pouco sobre o leilão da SEDAI. O leilão da SEDAI ele tem uma relação grande com o nosso mercado de crédito, porque naturalmente as empresas vão vir se financiar no mercado de crédito. O BNDES vai financiar grande parte das empresas que levaram os lotes, mas o mercado de crédito aqui vai financiar mais de 5 bilhões de reais, e naturalmente através das debêntures incentivadas. Eu comentei um pouco sobre esse mercado nas nossas últimas interações, e efetivamente, dentro do mercado de renda fixa e crédito aqui brasileiro, esse é o mercado que vem mostrando um retorno, um resultado e um crescimento muito interessante. Eu me surpreendi quando eu olhei os números do Tesouro Direto, do mês passado, fechamento de abril, 10 milhões de pessoas físicas operando no Tesouro Direto. Então, esse é um número realmente... Eu não imaginava, acho que a Bolsa está com 3 milhões, e o Tesouro Direto não achava, tinha um tempo que eu não olhava, com 10 milhões. E a gente percebe que a maior posição da turma está ali nos pré-fixados e nos índices e nos papéis indexados ao IPCA. E aí, quando a gente traz esse paralelo para o mundo de debêntures incentivadas, naturalmente a gente percebe que a turma tem se comportado como a Bolsa. Então, nos momentos de fraqueza dos mercados, de abertura das taxas e queda dos preços, a gente percebe uma força compradora grande, e naturalmente a gente entende que esse é um mercado que vai crescer muito aqui no Brasil ao longo de 2021. Quando a gente olha os nossos fundos dedicados a essa classe de ativos, realmente a performance é muito forte. O XP Debêntures Incentivadas entregou acima de 1% de retorno e acumula em 12 meses 10,35%. Lembrando que isso é isento para o investidor. E, naturalmente, essa estratégia a gente carrega nos demais fundos. Então, até mesmo os fundos de debêntures em CDI, os fundos que têm benchmark em CDI, a gente carrega esses papéis, olhando o spread de crédito, olhando essa força compradora, que naturalmente tem como consequência uma compressão dos spreads em ganho de capital. Naturalmente, a gente usa um derivativo para redear, mas é um mercado, mais uma vez, eu reitero, que está crescendo muito e vai trazer muita oportunidade para os investidores. Olhando para o panorama de crédito, e olhando até para o que aconteceu há um ano, realmente tem uma diferença grande. O mercado cresceu cerca de 70% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então, efetivamente, eu vi uma limpa nessa indústria de crédito, aqueles fundos D0, D1, a gente comentava, que tinha uma ALM ruim e tudo mais. Então, teve uma grande limpa e as empresas têm vindo se financiar no mercado. Têm conseguido boas taxas, têm conseguido bons prazos, têm conseguido profundidade. A gente percebe um movimento um pouco técnico de vencimento de papéis bancários, de letras financeiras, e os bancos estão bem capitalizados e não estão precisando captar. Naturalmente, isso tem aumentado a demanda por papéis corporativos, pelos fundos de investimento. E, obviamente, o que a gente vê é que já tem algumas empresas, algumas emissões com excesso. A gente percebe que tem alguns setores e algumas empresas que estão conseguindo captar em taxas que a gente considera um pouco descoladas do fundamento. De toda forma, a gente segue bem ativo, monitorando bem esse primário e, naturalmente, o secundário também, para fazer as boas alocações nos fundos. No que tange
carrego, né, a gente tem comentado muito com vocês sobre o carrego dos fundos de crédito da XP Asset. O carrego das carteiras de crédito está realmente muito interessante. Quando a gente olha os índices de debêntures do mercado, né, basicamente são dois. A gente olha o índice de debêntures da Ambima, né, em CDI, que é o IDDI, e a gente olha um índice que é compilado por uma gestora JGP, que é o IDEX da JGP. O índice de debêntures da Ambima tem um carrego de cerca de 163 pontos base, ou seja, 1,63% acima do CDI, e o da JGP é 1,91%, 191 pontos base de spread. Tem um pouco de diferença na metodologia de cálculo, mas, de toda forma, isso ilustra bem o carrego dos fundos da XP Asset. Em todos os fundos de crédito, né, os fundos ali com prazos superiores a 10 dias de resgate, a gente tem carregos acima de 250 pontos base. A gente vem comentando muito isso, dado a inclinação da curva de juros, dado que a gente tem de projeção de Selic, e a gente efetivamente acha isso muito interessante vis-à-vis o risco dos portfólios. Então, a gente tem um setor corporativo que, por mais que tenha dificuldades, né, no ciclo econômico, como eu comentei também, as empresas fizeram o dever de casa no passado, conseguiram desalavancar, conseguiram ter um bom alongar os seus passivos e, efetivamente, do ponto de vista de risco de crédito, o setor corporativo está num ótimo momento. E o Peixoto comentou aqui de Pague Menos, né, que eles adicionaram no portfólio, é uma posição que a gente tem desde antes do IPO, e efetivamente a gente nota que as empresas têm conseguido adequar as estruturas de capital acessando o mercado de equity, e quando o mercado de equity, né, não permite, né, ficar mais desafiador, o mercado de crédito tem se desenvolvido, tem oferecido estruturas também inteligentes, sofisticadas para as empresas, como dívidas mezanino, enfim, que naturalmente também ajudam as companhias, né, a endereçar as suas estruturas de capital. Efetivamente, a gente olha com uma lupa, né, e realmente acha bem interessante os carregos, né, dos fundos da XP Asset, e obviamente entende que, conforme esse mercado for se desenvolvendo, mais empresas vão acessá-lo e, obviamente, a gente vai ter mais opção, né, de alocação. Para finalizar, a gente está bem atento, né, aos movimentos dos juros locais externos. A gente tem feito conversas aqui com o nosso time macro, com o time de economistas, porque a gente entende que esse é o grande desafio, né, por mais que a gente esteja aqui num ciclo de alta e que, enfim, os problemas fiscais, né, estão tentando ser endereçados com muita dificuldade, mas estão tentando ser endereçados. O que vai acontecer com o juro lá fora, essa expansão, né, fiscal e monetária sem precedente, preço de commodities, que o Bruno comentou, isso sem dúvida traz alguma incerteza para os mercados emergentes. Aqui não vai ser diferente. Então, para os fundos aqui que tomam risco de mercado, no caso aqui da nossa família de fundos de previdência, a gente tem sido bem parcimonioso nas posições com risco de mercado. Naturalmente, as NTNBs que a gente carrega nos portfólios. A gente fez algum aumento pontual, mas ainda bem longe da nossa alocação histórica, de próxima aí a 35%, 40% do patrimônio dos fundos. Então, isso eu queria passar para vocês e vamos passar agora para as perguntas e respostas. Obrigada, Faustinho. Pessoal, só reforçando, achei que aquela hora não deu para escutar muito bem. Eu coloquei aqui o link do nosso Telegram, então, para quem quiser receber o cenário mensal do time de economistas, e também coloquei um link para vocês avaliarem a nossa live, tá? Ambos estão aqui no nosso chat. Obrigada. Passando agora para o Q&A, Bruno, você quer começar com as suas perguntas aí? Como que você prefere fazer? Não, vou sim. Eu acabei respondendo no chat, mas só para comentar, acho que 3 perguntas que fizeram, que eu já dei uma respostinha, mas só para evoluir um pouco mais. Primeiro, como é que está a nossa alocação em renda variável? Eu comentei que o grosso da nossa posição em Bovespa, a gente vê um desconto muito grande, uma parte justificada entre a Bolsa e os lucros projetados pela Bolsa. Se você olhar, como eu falei há pouco, se você olhar o IPS projetado 12 meses à frente, é substancialmente acima do que foi no melhor momento pré-crise, e a Bolsa está longe desses momentos ainda. Uma parte dessa... Se a gente faz um modelo de... Como fazem modelos de câmbio, a gente tem um modelo econométrico para prever o preço da Bolsa, né, para tentar meio coincidente com o preço da Bolsa.
a alta de juros tira 8% de alta do índice, mas a alta dos bolsos dos mercados externos adiciona um pouco mais de 8%. Então, esses efeitos meio se netam e fica um aumento de resultado das empresas projetado que ainda não está no preço. Então, a gente tem preferido ter uma exposição grande em Bovespa. A gente entende que a maior parte disso vem do setor de commodities e que, como está no momento de alta do ciclo, geralmente isso aí fica muito baixo mesmo, mas ainda assim parece bastante premiado, e a gente acha que com a reabertura o setor de consumo doméstico pode andar. E a gente tem uma carteira de reabertura que é principalmente, mas não exclusivamente, varejo e shoppings. São uma carteira de mais de 17 ações, bem hospedadas, e quando a gente compara esse tipo de carteiras de reabertura no mundo, como eu falava há pouco, você olha, por exemplo, na Europa, o setor de varejo sobe 15%, se olhar lazer e hospitalidade, sobe 35% no ano. Então, tem diferenças, mas mostra que esse setor também a gente acha que poderia andar mais. Então, é 75% em índice e 25% nessa carteira de reabertura. A outra pergunta é se a gente tem uma meta, uma visão quantitativa para S&P e Nasdaq, que a gente não trabalha com projeções pontuais. A gente tem uma preferência por S&P, por a gente achar que não precisa pagar prêmio de crescimento. Num cenário que a economia cresce forte, que todas as empresas vão crescer muito forte, se olhar o lucro projetado CAGR do S&P nos próximos 3 anos, mais de 7,5%, a gente acha que pode ser acima disso, uma vez que ninguém se acostumou a projetar crescimento de lucros num ambiente de crescimento tão forte como vai ser nos próximos 2 anos. Então, a gente prefere manter a posição no S&P, a gente acha o S&P melhor. Tendo dito isso, a gente reduziu um pouco as exposições recentemente, para achar que nesse nível de PI, S&P, pré-pandemia, o PI médio o PI máximo era 19 vezes earnings, e agora já está mais de 23,5 vezes. Então, a gente acha que tem bem menos gordura, ainda mais num cenário que a gente acha que tem risco de abertura de juros mais forte, então a gente diminuiu um pouco a posição em S&P. A última pergunta do meu lado é o que chamava mais atenção na nossa visão, se a taxa de juros reais a 4, os dólares a 5,40, ou não lembro qual era a terceira coisa. De toda forma, para a gente, deixa eu até lembrar aqui. Juros reais acima de 10 anos, inflações implícitas e o câmbio. Inflações implícitas perdão, era isso. E na nossa visão, todos os ativos reais, todos os ativos do Brasil contam a mesma história, tá? Não tem muita diferença nisso. Você olha um modelo de câmbio, qualquer modelo, né? Qualquer modelo de câmbio, não mostra o câmbio onde está agora, mostra um câmbio substancialmente valorizado. Você olha a curva longa de juros, tanto real quanto nominal, tradando, por exemplo, a curva nominal a 9,5% ao ano, enquanto a gente tem uma Selic terminal aí na nossa cabeça de 6,5%. E você olha a inflação implícita, mais de 120 vezes acima da meta para a inflação longa, né? Então, todos eles dizem a mesma história para a gente, que é um prêmio grande em função do justo, e a própria Bolsa, como eu acabei de falar há pouco, em função de um risco fiscal elevado. A gente acha que esse é um prêmio justificado em boa parte, mas a gente tenta buscar onde esse prêmio parece maior. Tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, a curva longa de juros, se pegar uma Selic de 6,5 terminal no ano que vem, como o Fernando estava falando, se você botar um prêmio mínimo de 200 bases, que historicamente é mais ou menos isso, para um juro longo, a gente estaria falando de um forward de 8,5% ao ano. Está 9,5%. Tem um prêmio, mas não é tão elevado assim, estamos falando de 100 bases. E a inflação a mesma coisa, tem um prêmio de 125 bases. Então, é um prêmio, né, a inflação até, se você olhar ajustada a volatilidade, o prêmio da inflação é muito maior que o prêmio do juro nominal, na inflação implícita. Mas eles dizem a mesma história, que o Brasil é um país com dívida alta, com fiscal não sendo endereçado, com teto de gastos sendo ameaçado recorrentemente, inclusive dentro do próprio Palácio do Planalto, sem uma discussão nem perto de estar discutindo como a gente sai desse imbróglio. Nossa discussão, o Brasil é um país que ficou substancialmente mais pobre no último ano como economia, e a gente está discutindo fazer política de distribuição de renda de país rico. Então, nesse ambiente é natural você ter um prêmio fiscal elevado. Como a gente não tem dívida externa, a gente não defota, a gente não tem dívida externa para não pagar, como você não paga a sua dívida, gerando inflação. Então, o prêmio está na inflação e nos juros nominais. Então, esse prêmio não parece substancialmente elevado para a gente, e o câmbio conta a mesma história, assim como a Bolsa.
Então, acho que eles contam todos a mesma história. Então, acho que é um pouco disso. Acho que respondi todas as minhas perguntas, Bianca. Se eu, mais alguma, depois eu volto. Deixa eu falar um pouquinho aqui, tem algumas para mim. Assim, primeiro, se a gente tem posicionamento no hash 11, não, a gente não tem, não pretende ter. Assim, acho que eu realmente assumo minha ignorância para falar de criptomoedas, então a gente não pretende ter. Não posso falar nem se é caro ou se é barato, tá? Só que realmente não entendo e não pretendo estar no fundo. Então, não, apesar de ter um veículo que está listado na Bovespa, a gente não deve investir. Tá? As principais posições dos XP dividendos, né? Eu acabei falando de algumas aqui já, tem a própria Equatorial, a maior posição individual do fundo, a própria posição em Eletrobras também é uma posição grande. A gente tem uma posição razoável também no setor de saúde, tá? E aí podemos falar de Redditor, Qualicorp e a Intermédica, somando essas 3 posições, dá quase 15% do fundo. A gente tem a posição grande em infra, a gente tem ali Hidrovias do Brasil, a CCR, tá? Então, eu acho que são um pouco das maiores posições que a gente tem ali no fundo de dividendos, tá? Perguntaram aqui um pouquinho do setor de bancos e varejo, né, que tem performado mal. O que eu acho de setores? Bom, o setor de bancos, a gente hoje não tem posição, a gente tem uma posição pequena ainda residual no fundo de dividendos, a gente está reavaliando, mas no Investor Fino Long Bias a gente não tem mais. Eu acho o setor que está relativamente bem precificado, diria que é um setor talvez um pouco sem graça, assim, ele tá negociando um pouco abaixo da média histórica, mas tem motivo para ser, né? A concorrência realmente está muito forte. A gente viu, inclusive, posso falar um pouquinho no resultado do Itaú ontem, o Bradesco saiu ontem à noite também, e foi curioso até a reação do mercado, né? Você vê o resultado do Itaú, um resultado muito forte, quando você olha a primeira olhada, mas as ações caíram 4%. Né? E qual que é a leitura do mercado com o resultado do Itaú, que eu acho que é a leitura que a gente tem que fazer realmente no setor de bancos. Né? O resultado do Itaú foi muito bom, basicamente mais por ganhos que não são do core business. Né? Foram ganhos de tesouraria e foi um ganho, eventualmente, de redução da inadimplência, que é uma coisa, de certa forma, momentânea. Mas quando a gente olha a capacidade de receita dos bancos, isso aí vale para o Bradesco, que divulgou agora de manhã, ontem à noite também, o core dos bancos continua ainda muito frágil. Né? Os bancos não têm conseguido crescer receita de crédito, ou seja, a carteira de crédito cresce, mas o spread comprime. Então, no final das contas, a gente vê ali a receita de intermediação financeira meio que 0 a 0. A receita de tarifas caindo, então sob pressão, né? Receita de conta corrente, receita de cartões, isso tem gerado uma pressão. Os bancos têm conseguido compensar isso com queda de despesa, fechamento de agências, mas a gente está vendo um grande jogo soma zero, né? Então, você tem uma queda de receitas core, uma queda de despesas e o lucro dos bancos não cresce. Esse, hoje em dia, é o grande desfecho que a gente está vendo. Então, é um setor que estava realmente bastante barato no meio do ano passado, a posição que a gente, inclusive, tinha. Teve uma reprecificaçãozinha no final do ano com esse rotation. A gente acha que hoje está relativamente perto do justo. A gente olha ali o Itaú, tirando a XP e o Bradesco, perto de 1,5 o valor patrimonial, que parece justo ao risco. Então, é um setor hoje que a gente não está muito animado. Tá? O setor de varejo, acho que tem diversas empresas, né? É difícil falar pelo setor em si. Você teve bastante ruído agora nesse mês de abril por conta de M&A, né? Da própria loja Renner fazendo um aumento de capital, a Hering sendo adquirida pelo Grupo Soma, então teve bastante boato de fusão, mas tirando isso, é um setor que, enfim, o Bruno já falou um pouquinho, né? A gente tem um momento muito ruim de curto prazo, mas quando a gente olha para o segundo semestre, a gente acha realmente que deve ter uma história melhor para ser contada, né? Acho que a reabertura vai mostrar realmente uma reaceleração nas empresas. A gente tem algumas teses no setor, a gente tem a posição em C&A, a gente tem a posição em Centauro, são os 2 varejistas que a gente tem hoje no portfólio, mas em linhas gerais, assim, a gente não vê também o setor extremamente descontado, tá? Assim, tem um case ou outro, mas um pouco da queda foi justa. A gente vê um setor que perdeu ali quase 2 anos de venda, né? Perdeu 2019 e 2020. Tem toda a questão do online, então é uma discussão também que tem que estar presente. Então, de acordo com o segmento, né? Você teve um ganho do online que veio para ficar, setores que vão perder share de forma estrutural, porque as pessoas se acostumaram a fazer compras no online. Então, enfim, são bastante variáveis para a gente analisar quando a gente está decidindo investir nesse setor hoje em dia, tá? Mas, de forma geral, assim, setorial, a gente tem uma visão, diria que construtiva.
Acho que é isso, acho que eu respondi as minhas aqui. Vou falar então, Boa. já que vai ter mais perguntas aqui para mim, eu tô vendo aqui. Tem mais umas ali, Peixe. Vou terminando aqui então. Bom, de siderurgia, a gente tem posição, a gente hoje tem Uzi Minas e CSN, a gente tem Vale, CSN e Uzi Minas de commodities, tá? São as únicas commodities que a gente tem no portfólio. Eu acho um setor que, principalmente falando de siderurgia, né, ainda está relativamente barato. Quando você olha múltiplos históricos, né, todos os setores estão numa mínima histórica, né? Então você está realmente vendo múltiplos muito baixos, mas por uma razão, você está realmente em topo de ciclo. A gente está vendo uma rentabilidade que a gente nunca viu antes, o minério de ferro a $180. Siderurgia, especificamente, tem um momento muito bom, né? Porque, primeiro, no Brasil você tem um câmbio desvalorizado, então é um ganho que meio que o Brasil tem uma vantagem em relação ao resto do mundo. E você tem um fator ali que a China está com uma missão um pouco mais, dessa vez, parece um pouco mais séria de conter ali a poluição, né? Então, eles estão ordenando o fechamento de usinas de siderúrgicas poluentes, e realmente está acontecendo esse ano. E com isso você está tendo uma pressão ali, tanto para comprar minério de melhor qualidade, que favorece a Vale, tanto uma menor produção de aço no mundo, que favorece produtores de outros países como o Brasil. Então, o preço de aço tem ficado bastante forte. Então, é um setor que a gente ainda está bem animado. Tá? Sobre Cash 3, tá? Uma ação que a gente ainda tem no portfólio, uma posição que naturalmente subiu bastante desde o IPO. A gente tem ali uma posição relativamente ajustada para a volatilidade, né, e para a liquidez, tá? Então, a posição em torno de 2,5% dos fundos. Mas é um case que a gente pelo que ela tem só, né, é uma empresa que eu acho que já está bem precificada, tá? Mas é um case que a gente gosta muito do management, que a gente fica bem impressionado com a capacidade deles se reinventarem, tá? Então, eles estão entrando em outras frentes, anunciaram agora, a gente ontem, uma entrada no mundo de fintech. Eles hoje já têm uma operação financeira com o Banco Pan, mas eles estão querendo fazer operações próprias. Então, é um case que tem uma cultura muito forte, tem uma ação relativamente bem precificada que pode ser usada para aquisições. Eu acho que eles podem entrar em diversas outras frentes que não estão hoje precificadas dentro do papel, tá? Então, a gente vê muito como uma opcionalidade, tá? Um case que tem uma opcionalidade futura, a gente segue posicionado aqui e gosta bastante ali da cultura do management. O que mais? Bom, perguntando dos bancos digitais, o Banco Inter realmente, assim como eu falei de Bitcoin, eu também assumo minha ignorância em não saber precificar. Eu realmente já achava caro há muito tempo atrás e realmente cada vez fica mais caro. Mas eu realmente sou um pouco cético com a monetização do cliente baixa renda, tá? Que é um cliente onde está aqui realmente hoje está no Banco Inter. Então, me questiono muito da precificação que o mercado coloca no banco hoje, e quando que o banco vai conseguir realmente monetizar esse cliente. Eu acho que me parece muito precificado à perfeição, tá? Então, posição que hoje eu não tenho. Mas, como eu falei, a posição que eu também já não tinha antes e segue subindo. Então, assumo também meu erro nesse tipo de análise. Obrigada, Peixe. Acho que agora finalizamos aqui da sua parte. Faustinho, acho que respondeu as dele também. Talvez fique alguma coisa aqui mais para o Bruno e para o Genta. Vou pegar o meu lado aqui, que faltou, então. O Douglas perguntou se a precificação dos papéis pode estar sem as possíveis quedas com mais juros, inflação e menos produção na economia. A gente acha que, de alguma forma, e aí, novamente, que eu estou falando, a gente fez a equipe do Fernando foi um modelo econométrico bem legal para tentar prever isso. A alta de juros implicaria numa queda de 8% na bolsa, tudo mais constante. O resto Bruno, todo implica... Desculpa só te interromper, o teu áudio está oscilando um pouco, talvez você abaixar. Tá bom, melhorou? Obrigada, isso, perfeito. Então, pegando simplesmente a modelagem para a gente ter como referência, se você pegar só a alta de juros, daria uma queda de 8% na bolsa, tudo mais constante. Se você pegar o resto, daria uma alta de mais de 20 e tantos por cento. Então, a gente acha que já está, pelo menos parece muito bem verificado já. Sobre economia, a gente, na verdade, está mais otimista que economia, que o consenso de mercado, então a gente acha que não está precificado para o lado positivo. Tá? Então, falando um pouco de bolsa, é isso. Eu acabei não respondendo sobre a Covid fez hibernar diversos riscos geopolíticos na Ásia, Irã, Hong Kong, Taiwan e Europa. Com a aceleração de vacinação, os sistemas devem voltar a trazer impacto no mercado. Vamos lá, acho que historicamente, geopolítica nunca fez muito preço no mercado, né? Esses problemas geopolíticos nunca evoluíram
para alguma coisa muito relevante. A gente tem uma preocupação grande com a situação de Taiwan, tá? Uma coisa que a gente acompanha no detalhe, a gente fez alguns calls com consultores políticos nos últimos 30 dias, e parece um grande consenso que é um estresse, mas não deveria gerar nada significativo agora. Podem ter fricções, mas a gente acha que não tem nada muito relevante disso na parte geopolítica, tá? Tem alguma coisa ou outra na parte de produção de chip, etc. Então, não é uma coisa que a gente... É um risco que a gente está mapeando, está observando, mas a gente não ainda acha que é justificável botar algo no preço. Outra pergunta que fizeram sobre alocações em ativos no exterior e alocações em dólar. A gente acha que, no geral, o dólar tem sido uma péssima alocação no último ano. Assim, se você pegar o último ano, ele está parado em torno de 5,40, 5,50, com muita volatilidade. Tá? Então, tem alguns ativos, tem algumas alocações no exterior que você ganhou, você estava nos ativos certos, não por causa do câmbio necessariamente. Então, a gente não vê grandes edges no câmbio, não. A gente não vê grande motivo para estar muito animado, nem para um lado, nem para o outro. Fizeram uma pergunta sobre alguns ativos que eu desconheço. Sobre o ouro, particularmente, a gente não é muito animado. O Ivan, que é um dos nossos gestores, no book dele, tem trabalhado com viés vendido em ouro. A gente acha que no ambiente de juros mais alto lá fora, o ouro deveria sofrer alguma coisa. Então, não é algo que a gente adore, não. Acho que do meu resto aqui é isso. Fechado. Obrigada, Bruno. E ficou uma para o Faustinho. Até perguntei ali se ele tinha respondido, eu talvez não tenha visto. Da Ana Patrícia, em relação à curva de juros, precificando a Selic a 6,25% para o final do ano. Bom, a gente falou um pouquinho aqui, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente para a Selic para Selic desse ano, final, algo mais próximo a 5,5%. Naturalmente, dada toda essa incerteza, né, Bruno comentou, o Fernando, o mercado vai pedir mais prêmio, né, então, enfim, mas dentro do contexto de Brasil, nos parece que o prêmio que o mercado está pedindo parece adequado, né? Então, se a gente for olhar, né, o que a gente está esperando, vis-à-vis do mercado tem a oportunidade de a gente fazer algum tipo de aplicação, mas é melhor a gente não ficar sidelines, enfim, e esperando o Copom hoje, esperando desdobramentos aqui do fiscal, que eu comentei que está tendo uma discussão, estão tentando a Lá Brasil endereçar, e naturalmente lá fora também, né, como é que vai ser o comportamento das taxas de juros globais. É isso. Obrigada. O Rodrigo e o Douglas mandaram mais 2 perguntas aqui. Gostaria de saber a avaliação de vocês sobre debêntures de empresas brasileiras fora do Brasil, exemplo, Banco do Brasil, com 6,5% ao ano. E o Douglas, ele questiona se há um risco maior para maior growth, bolsas globais e emergentes. Deixa eu pegar do Rodrigo aqui, então, perguntou de bonds. Bom, esse é um mercado que a gente acompanha bastante, sobretudo porque a gente tem exposição a esse mercado através do nosso fundo Corporate Plus. Enfim, então a gente tem sempre tentado encontrar oportunidades, né, das empresas, assimetrias entre o que as empresas pagam aqui para se financiar no mercado local e o que pagam lá fora, e naturalmente a característica dos papéis, dos bonds, né? Se tem garantias, se não tem, se são conversíveis, se não são. Enfim, esse papel do Banco do Brasil especificamente, a gente já teve exposição, e aí a volatilidade é um pouco diferente, tá, do mercado local. Os papéis emitidos lá fora sofrem bastante da influência das taxas de juros americanas, enfim, globais de uma forma geral, e o ânimo, né, e a disposição do investidor, né, externo também em carregar papéis de mercados emergentes. Então, você tem para formação de preço, você tem uma diferença grande daqui do mercado local, mas, naturalmente, quando a gente compara o que a empresa pagou lá fora e aqui, a gente encontra alguma simetria, a gente, né, faz essa mudança. Então, eu posso não ter Banco do Brasil aqui, posso comprar lá fora, Petrobras e outros emissores. A gente tem uma exposição hoje, né, de cerca de 6%, 7%, perdão, do Corporate Plus, e tem olhado a oportunidade. Tá bom? Obrigada, Faustinho.
Sobre a outra pergunta, Bianca, desculpa te interromper, há um risco para quem mais growth, bolsas globais e emergentes? Eu não entendi, confesso que eu não entendi 100% a pergunta, assim, mas qual é o risco de crescimento? Eu acho que é o risco de taxas de juros atrapalharem, principalmente. Eu acho que é o único grande risco, assim, fora um asteroide, uma nova onda mais forte, as vacinas não funcionarem. Acho que dos riscos que estão postos, a gente acha que é a taxa de juros, mas também acho que não... Principalmente a inflação. Acho que as taxas de juros normalizarem por crescimento não afetam em nada. E continuo achando que a gente, dado o impulso monetário e fiscal no mundo, a gente vai ter um cenário de inflação de ativos e ou bens. Então, acho que essa é a coisa que a gente mais vem vendo. Se vem risco político para a Bolsa, acho que a Bolsa convive com risco político diariamente há alguns anos. Então, acho que o risco relevante vai ser 2022, mas acho que a gente está muito longe. Eu acho que a gente não... Tudo mais constante, se nosso cenário de vacinação e atividade estiver certo, a gente acha que o governo volta a performar melhor em termos de avaliação e ajuda a organizar a estratégia política e adia a discussão de eleição. Se o governo não conseguir se organizar, aí se começa a discutir eleição já no final desse ano. Mas eu acho que esse é o grande risco no prazo. Bom, vou pegar a última que estou vendo aqui da Petrobras. Hoje é uma posição que a gente não tem no fundo, mas é um case barato, não tem como dizer, negar. Tá? Então, uma empresa que hoje a mercado está gerando ali 30% de geração de caixa, que a gente chama, né? Free cash flow yield. Então, uma empresa bem barata, está com um bem abaixo da média histórica, 3 vezes e meia, mais ou menos, a EBITDA, historicamente negociava em torno de 5. Então, é um case barato. Agora, a gente não tem muito, talvez, com o Bruno citou um exemplo, ele tem muita volatilidade para pouco retorno. Né? A empresa está ali em torno desses R$23, bateu 20. A gente sabe que no R$30 é um preço onde o BNDES provavelmente volta a vender a participação dele, então eu acho que também tem um certo cap ali. Eu, pessoalmente, não acho que vão ter grandes interferências do governo, tá? Apesar de toda a saída do Castelo Branco, não vejo muita solução que o Lula possa fazer com preços de combustíveis. Mas é um case ali que diria que hoje virá um trade mais de trading do que posição estrutural. Tá? A gente tem uma eleição relevante ano que vem, que a gente tem discussões ali. O próprio Lula já falou que quem for acionista da Petrobras vai se arrepender, etc. E tal. Então, eu acho que o mercado vai premiar um pouco o papel por conta da eleição do ano que vem. E você tem ali uma situação que é meio delicada, porque se a gente tiver, por acaso, o petróleo começar a subir muito, que deveria ser bom para uma empresa petrolífera, né? Você vai ter uma pressão muito forte na companhia. Então, você não sabe se você torce o petróleo caiu para subir hoje em dia, né? Uma coisa meio curiosa. Então, eu vejo a empresa mais como hoje em dia como uma empresa de trading do que posições estruturais. Pode ser que a gente tenha posição, pode ser. Se a gente tiver alguma indicação de melhora de governança do novo presidente fazendo coisas para o mercado, a gente pode eventualmente comprar, porque é um papel barato, sim. Tem para subir, tem. Mas simplesmente é difícil ver um pouco de trigger. Tá? Então, por esse motivo, a gente deixou a posição um pouco de lado. Então, é um pouco da minha conclusão aqui. Obrigada, Peixe. Bom, pessoal, a gente encerra a live de hoje. Eu agradeço a participação de todos. Reforço que a live fica gravada e a gente coloca ela no YouTube da XP Asset. Também gostaria de reforçar o link do Telegram. Eu coloquei aqui no nosso chat, então, para vocês se cadastrarem e receberem as nossas notícias. E também a avaliação da nossa live, que também está ali no chat. Muito importante o feedback. Obrigada e até o próximo mês. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigado.